A gente segue para outro tema agora. Há menos de 5 meses das eleições presidenciais, muitos assuntos, como vocês sabem, estão no centro das mesas de discussões políticas. Embates sobre a segurança das urnas, o papel das Forças Armadas e do TSE no pleito, crise entre as instituições, defesa pelo Estado Democrático de Direito, tudo isso somado aos direcionamentos de políticas públicas sociais que interferem diretamente na rotina da população e se revelam como elementos definidores de uma peculiaridade da corrida presidencial deste ano: a polarização do cenário eleitoral. E é este o tema de um debate agora na CNN. Para isso, nós convidamos o senador pelo Rede do Amapá, Randolfo Rodrigues, e o também senador pelo PL do Pará, Zequinha Marinho. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Boa tarde. Antes de começarmos o debate, temos aqui algumas premissas e algumas regras, e uma delas é respeitar o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para resposta e réplica, e para que eu evite qualquer risco de ter uma indelicadeza, não quero ser rude com nenhum dos dois e interrompa os senhores, temos uma sinalização: quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, eu vou à primeira pergunta. As últimas pesquisas apontam para um cenário eleitoral dominado pela polarização política entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Questões como economia, geração de empregos, educação estão no centro das prioridades do eleitorado, que, na sua maioria, se divide entre os dois pré-candidatos ao Planalto, conforme mostram as mesmas pesquisas. Mas tem muita gente por aí agora pregando que nesse primeiro turno não se utilize o voto entre os dois primeiros candidatos, reforçando a polarização. Pregam o voto em uma terceira via. O que os senhores pensam disso? Eu começo, então, pelo senador Zequinha Marinho. Pelo visto, Luciana, a terceira via não está ganhando musculatura suficiente para fazer esse enfrentamento. O Brasil, eu vejo de forma muito polarizada entre esquerda e direita, e se tivéssemos um nome com envergadura, com musculatura política reconhecida nacionalmente, certamente isso poderia acontecer. Mas não vejo um candidato que possa aqui realmente fazer frente aos dois, o da direita e o da esquerda, Bolsonaro da direita, Lula pela esquerda. Quer dizer, ainda vai durar algum tempo, e nesse pleito, da minha parte, acredito não ser possível surgir alguém com tamanho para competir. O senhor não acredita não ser possível, ou o senhor não deseja que seja possível? Eu continuo, então, ainda com o senhor, depois eu mudo para o senador Randolfo Rodrigues. Não, eu acho que se houvesse alguém, acho que o debate melhoraria, né? Seriam opiniões distintas, um pouco melhor para o eleitor fazer avaliação. Eu acredito que não tem tempo hábil para que alguém se habilite a um debate desse nível para estabelecer aí essa terceira via. Senador Randolfo Rodrigues, o senhor acredita nessas pessoas que pregam que o voto agora, nesse primeiro turno, não seja em nenhum dos dois candidatos que estão na ponta, inclusive o seu candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não deseja esse voto? Luciana, meus cumprimentos a você. É uma satisfação enorme estar debatendo com meu colega de Senado, o senador Zequinha Marinho, do meu vizinho estado do Pará, e, ao mesmo tempo, meus cumprimentos a todos os telespectadores da CNN. A candidatura do presidente Lula, Luciana, é a candidatura também da terceira via. A terceira via já tem nessas eleições. O nome dela se chama Geraldo Alckmin. A candidatura do presidente Lula se consagrou e se configurou ao longo do último período como o contraponto necessário ao triste momento que o Brasil vive. Porque em 2022 não será uma eleição, Luciano, será um plebiscito sobre a vigência da Constituição de 1988, visto a forma e a conduta que tem sido travada, sobretudo pelo presidente Bolsonaro. 2022 vai ser um plebiscito sobre o que foi construído ao longo do tempo,
de 1988 até aqui e as conquistas que nós tivemos no Brasil de 88 até aqui. O retorno à democracia, a estabilidade da moeda, a recuperação, a incorporação de milhões de brasileiros num pacto social com a possibilidade de estar incluso dentro do mercado de consumo. Tudo isso foram algumas das conquistas que tiveram e que tivemos no último período, sob a égide do governo, sob a égide do atual governo, retrocesso nessas áreas. Então, não existe espaço para a terceira via, Luciana, porque a candidatura de Lula é a candidatura dos democratas e a terceira via já está incorporada na candidatura de Lula e o nome dessa candidatura incorporada é a de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva constituem uma chapa para este pacto civilizatório que nós temos que reconstruir no Brasil. Senador Zequinha Barbosa concorda? Geraldo Alckmin representa a terceira via? Todo mundo viu, eu quero cumprimentar aqui nosso senador, companheiro aqui da região norte, Randolph, né? A satisfação poder conversar aqui. Mas dizer, Randolph, é o seguinte, não é? Todo mundo sabe da opinião do Geraldo Alckmin com relação ao PT, com relação ao Lula. Isso, Brasil afora, foi amplamente divulgado. Então, Geraldo Alckmin muito pouco vai somar para contribuir, não é, com a esquerda nesse debate, na construção dessa chapa. Entendo que a vinda dele traz para a direita muita gente que lá estava e o acompanhou por tantos governos no estado de São Paulo e até mesmo em sua candidatura à presidência da República. Na hora que Alckmin se mistura, se junta com o seu arqui-adversário do passado, não estou discutindo aqui a questão ideológica, estou discutindo a prática da militância política, o Alckmin perde toda essa força política, perde toda essa simpatia que muita gente aqui do centro tinha por ele, na medida em que ele vai para uma esquerda mais radical e se contradiz com tudo aquilo que foi o seu posicionamento outrora. Portanto, não vejo Alckmin aqui somando com Lula, mas deixando um eleitorado que certamente vai se agregar ao presidente Bolsonaro, porque é do estilo da direita, é mais conservador, é mais desenvolvimentista, aquilo que você afirma no outro momento, que a economia, todo mundo sabe como é que foi o governo do PT. No governo do Lula começou bem porque a turma do PSDB deixou um país mais ou menos organizado. Mas depois, quando a política do PT realmente entrou em campo, foi desastrosa a economia brasileira. Sim. Eu vou dar 2 minutos, então, para a réplica aqui do senador Randolph Rodrigues. Senador. Nós tivemos agora um problema com o sinal do senador Randolph Rodrigues. O senador, a gente sabe, tem sempre uma fala eloquente, não é, senador Zequinha Marinho? E a gente, de repente, viu o senador Randolph Rodrigues se calar. É claro que o sinal dele... Ele não está ouvindo. O sinal dele travou. A gente vai tentar, enquanto recupera aqui o sinal do senador Randolph Rodrigues, eu vou tentar lhe fazer mais uma pergunta e eu espero que a gente recupere esse sinal do senador Randolph Rodrigues para a gente dar continuidade aqui ao debate. E a pergunta é a seguinte: as principais pesquisas eleitorais apontam ainda que esses mesmos candidatos que lideram a preferência do eleitor também são os que apresentam os maiores índices de rejeição, o que os especialistas consideram um termômetro importante para se manter dentro ou fora da disputa. Com um alto índice de brancos, nulos ou que não sabem responder, a briga por esse público acirra ainda mais o ânimo eleitoral. Como é que os senhores avaliam as estratégias dos principais candidatos para conquistar essa fatia do eleitorado? Luciano, é importante você observar o motivo da rejeição. Por que o eleitor não vota? Né? Aí sim você tem exatamente a razão pela qual, né, o eleitor se posiciona, o motivo da rejeição. Claro, o Bolsonaro apresenta uma rejeição um tanto alta, há uma rejeição um pouco maior do que a rejeição do Lula num primeiro momento, é verdade. Mas os motivos que levam o eleitor, via de regra, a se posicionar dessa forma, não tem a mesma consistência, é uma questão de estilo pessoal, questão disso, daquilo, né?
Quando você muda para o candidato da esquerda, para o Lula, a razão é óbvia. É o passado do governo, a corrupção, enfim, tudo aquilo que aconteceu ao Brasil termina refletindo direto e as pessoas se posicionam definitivamente. Às vezes a pergunta é: você votaria ou você, né, pondera, vota ou não vota? O eleitor não vota. Mas quando ele compara os motivos e os candidatos, com certeza Bolsonaro leva uma vantagem tremenda na captação de retorno desse eleitor que, de repente, por um gesto ou outro, deixou de apoiá-lo. Eu acredito piamente que a questão da rejeição dada a Bolsonaro vai ser literalmente superada, enquanto a do Lula vai se manter e, com certeza, vai aumentar. A do Bolsonaro vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, a avaliação do governo vai subindo, né? E a do Lula vai aumentando à medida que se coloca plenamente tudo aquilo que aconteceu no governo petista. Senador Rodolfo Rodrigues, que bom que voltaste agora. Nesse momento, vou lhe dar direito de 2 respostas, né? Porque estamos num debate, primeiro, sobre esse tema que nós acabamos de colocar. Depois a gente volta ao outro. Esse tema de agora é sobre o alto índice de rejeição entre os 2 primeiros colocados na pesquisa, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e o alto índice também de brancos, nulos, indecisos, como os 2 pretendem pegar essa fatia da população. Bom, Luciano, desculpe a você e a Zequinha, houve uma queda na minha conexão aqui no Amapá, mas então, reiterando, primeiramente, partindo desse tema, o que as pesquisas falam é que a candidatura do presidente Lula é a que tem uma menores rejeições. Veja, pesquisas, dados mais recentes, até recentemente a Genial Quest, a Poder Data, coloca que a maior rejeição de Jair Bolsonaro, as outras rejeições, a rejeição de Dória, de Ciro, são maiores do que a rejeição do presidente Lula. E se você me permite, Luciano, se meu caro colega Zequinha também me permite, fazendo uma rápida digressão sobre o que também foi ponderado ainda há pouco, realmente, no passado, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva tiveram diferenças. Tem divergências, mas não tem antagonismos. Veja, em 2006, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva disputaram a eleição presidencial. A eleição terminou, Geraldo Alckmin fez a seguinte declaração: em uma democracia, se escolhe quem governa e se escolhe quem vai à oposição. Eu cumprimento o vencedor e cumpriremos nosso papel de oposição. Isso tem significado e diagnóstico do que representa a eleição de 2006. Agora, nós temos 2 diferentes, mas não antagônicos, que respeitam a democracia brasileira. São 2 diferentes que fizeram parte do Pacto Civilizatório da Constituição de 1988, que tem lugar no mesmo assento político do final dos anos 80, que foi tanto o berço metalúrgico que fez surgir o Partido dos Trabalhadores, quanto o berço da intelectualidade que fez surgir o Partido da Social-Democracia Brasileira. Ambos construíram a democracia e respeitam a democracia brasileira do fato como ela é. Por isso que eles estão juntos, em defesa da democracia. Eles não questionaram a urna eletrônica. Eles não questionaram o funcionamento da democracia brasileira. Eles não disseram que não iriam se resignar em relação ao resultado da eleição. Aliás, se aceitaram democraticamente o resultado das urnas. É contra isso que os 2 estão juntos. Hoje estão juntos contra aqueles que questionam a existência da democracia brasileira, aqueles que questionam a vigência da Constituição de 88. Sobre uma outra consideração que eu acho importante, realmente as pessoas têm que ter lembrança do governo Lula, lembrança daquele tempo em que a economia crescia 4%, em que o brasileiro, no final de semana, tinha o churrasco e tinha o feijão em casa, lembrança daquele tempo que o poder do salário mínimo dava para pagar aluguel, lembrança daquele tempo que o poder do salário mínimo dava para comprar a cesta básica, lembrança daquele tempo em que o Brasil era respeitado internacionalmente, lembrança daquele tempo em que as campanhas de vacinação, em menos de 4 meses, vacinavam Sim. mais de 80% dos brasileiros. É esse o tempo realmente que vai ser pautado para que as pessoas tenham lembrança nessa eleição presidencial.
Senador Randolfo Rodrigues, vi que eu fiquei aqui na tela calada para lhe permitir, então, que usasse o direito das duas respostas e não vou refazer a outra pergunta, não. Vou fazer uma última pergunta que seja a consideração final, então, dos dois senadores. Posso começar, então, pelo senador Zequinha Marinho, que diz respeito à polarização e segurança dos candidatos, algo que nós acabamos de discutir. O aumento dessa polarização e muitas vezes, e é isso que eu queria saber dos senhores, se ela é muitas vezes estimulada e se isso pode colocar em risco a segurança dos próprios candidatos. Lembrei aqui que o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado, uma facada. O ex-presidente Lula teve uma caravana que também sofreu atentados a tiros. Recentemente foi cercado em uma cidade do interior de São Paulo. Gostaria de saber dos senhores se realmente as pessoas desestimulam essa polarização ou estão pensando em lucrar com ela? Senador Zequinha Marinho. Olha, a polarização ela não tem como ser evitada. O Brasil está realmente polarizado hoje, né? Aquilo que não existia antes, que a direita não se posicionava, a direita vivia tranquila, a direita, né, era acomodada. Bolsonaro trouxe para a militância, para a rua, um sentimento patriótico, os valores da família, os valores da pátria, Deus, a liberdade, não é? O direito da propriedade privada e assim sucessivamente. Esse povo criou uma identidade. É um movimento novo? É um movimento novo, mas é um movimento saudável pela liberdade, pela democracia e assim por diante. Eu lamento muito que, de repente, a esquerda prega sobre democracia e prega sobre liberdade. Isso não existe, não é, quando um governo se consolida na esquerda. Lamentavelmente, o exemplo mundo afora é um exemplo que não recomenda, não é? Todos os países com uma esquerda consolidada são o que são com relação aos direitos básicos e individuais de cada cidadão. Está aí Cuba, está aí Venezuela, estão aí tantos outros. Mas eu queria só lembrar aqui uma coisa que o senador Randolfo lembrou. Quem é que não se lembra? Eu também me lembro, meu caro senador. Me lembro quando a Dilma terminou e foi impeachmentada, não é, da situação do Brasil, né, os 14 milhões de desempregados que ficaram na rua, uma economia numa situação caótica, não é, caiu muito mais pela situação da economia, e essa é a economia da esquerda, essa é a economia petista realmente. O reflexo que o Lula pegou não foi construído por ele, mas veio do governo anterior. Esse governo construiu e lhe deu condição de fazer, né, um certo sucesso. Mas quando a coisa passou a ser exclusivamente da ação da economia petista, deu no que deu no governo da Dilma. Então não tem o que se discutir nesse momento. O Brasil precisa avançar. O povo brasileiro não vai deixar o Brasil voltar atrás. Tenho certeza que nós saberemos conduzir esse processo para evitar uma catástrofe política, não é, sem igual, permitindo que esse país retorne a um passado que a gente deve esquecer. Senador Randolfo Rodrigues, suas considerações finais, também falando sobre essa polarização crescente e a segurança dos candidatos, por favor. Luciana, eu não tenho muito conhecimento do mundo fora. Agora eu tenho conhecimento do Brasil adentro. No Brasil adentro, eu lembro que o presidente Lula saiu do governo em 2010 com 90% de aprovação popular. Poderia, naquele momento, inclusive, atender às sedições que existiam para ter um terceiro mandato. Não, ele respeitou a Constituição, respeitou a democracia brasileira e saiu de cena com o presidente da República. O presidente Lula nasceu sob a democracia, foi eleito, disputou eleições sob a democracia, perdeu eleições sob a democracia, reconheceu democraticamente o resultado das eleições e, ato contínuo, ganhou eleições sob a democracia, foi reeleito sob a democracia e, quando terminou o seu mandato, cumprindo a Constituição, saiu de cena, deixando o Brasil crescendo a 5% da economia. Nós temos realmente preocupação com a polarização crescente e com a síntese do presidente, porque se criou, lamentavelmente, no Brasil algo que não faz parte do Brasil, um clima de violência. O clima de violência, dizer que basta uma granadinha, como disse ainda ontem Jair Bolsonaro, contra os seus opositores, esse clima não é patriótico.
Sabe o que é patriótico de verdade, Luciano, meu caro Zequinha? Patriótico de verdade são mais de 600 mil brasileiros que, lamentavelmente, perderam a vida por conta do descaso do governo em relação à pandemia da Covid-19. Patriótico de verdade são milhões de brasileiros que hoje estão sendo condenados a viver na rua e hoje tendo que passar frio nas cidades de São Paulo, de Porto Alegre, de Florianópolis, do Rio de Janeiro, por conta da política de exclusão social e dos quase 11 milhões de desempregados que estão aí desempregados devido à política implementada por Jair Bolsonaro. Patriota de verdade são aqueles milhões de brasileiros que não estão tendo dinheiro para comprar cesta básica, para colocar feijão, que foram obrigados a voltar à fila do osso. Esses são os patriotas de verdade. É em nome desses patriotas de verdade que o Brasil tem que voltar a feliz de novo com Lula presidente. Muito obrigada, então. Eu agradeço aos dois senadores que participaram aqui, senador Zequinha Marinho e senador Randolfo Rodrigues, por esse debate respeitoso, divergente, mas respeitoso. Importante tê-los aqui. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Grande abraço, Zequinha. Grande abraço, Luciana.